Alô, nação rubro-negra, a maior torcida do mundo. Olá, bom dia aqui, 22 de fevereiro de 2023. Vou falar daquela vergonha lá de ontem, né, cara? A saga dos 11 peladeiros brasileiros no Equador. As 11 peladeiros, um time sem comando, sem organização. É isso aí, tivemos, né? Ontem, Independiente Del Valle 1, Flamengo 0. Resultado aí que vem mantendo a sequência de jogos ruins e resultados pífios do Flamengo em torneios nacionais e internacionais em 2023. Né? Pedir quem estiver assistindo aí, deixa ativa o sininho aqui, se inscreve, aproveita que é de graça e fazer aqui uma análise rápida aqui, rasteira, pós-jogo. Agora, 11 horas, meia-noite, não estava em condições físicas e morais de fazer pós-jogo ontem, não tinha condições nenhuma. Análise aqui, Independente 1, Flamengo 0, gol de Carabarral, foi um Carabarral de asa na história do Flamengo. Flamengo mesmo com a mais, né? Júlio Ortiz foi expulso, mas 43 do segundo tempo, né? Não mudaria muita coisa. Mas é importante a gente chamar a atenção aqui para as estatísticas do time, como é que o Flamengo vem jogando. Olha só as estatísticas. O Del Valle deu 27 chutes contra 7 do Flamengo. Tudo bem que só 6 deles foram a gol, mas também só 4 do Flamengo foram a gol. O Flamengo até teve chances mais claras no primeiro tempo, mas no segundo tempo abdicou de jogar. Terminou com apenas 43% de posse de bola contra 57% do Del Valle, ou seja, saiu das características. E não foi por acaso. Não foi por acaso. Muitas vezes ontem, no primeiro tempo, principalmente, a gente viu o Flamengo tocando a bola sempre para trás. E tinha lance, né? Teve lance que o Flamengo estava quase no bico da área adversária, foi tocando para trás até a bola chegar no Santos. E o que o Santos fazia com a bola? Rifava para frente. Não consegue se organizar, não consegue organizar a partir de suas características. Acredito que essa situação, o Vitor Pereira não está conseguindo organizar o time. Por quê? A gente fala que o time, né, questão que os jogadores se comunicam, os jogadores do Corinthians falaram com os jogadores do Flamengo, e aí o pessoal boicota o Vitor Pereira. Cara, ele tem um elenco bom e vasto. Ele poderia simplesmente usar mesmo. Você perceber, esse cara ele não tá, né, não tá fazendo como poderia. Saca ele. O Davi Luiz está muito mal. O Davi Luiz, o Flamengo toma qualquer jogo, o Flamengo toma o gol, ele acha que ele é o Pelé, o camisa 10, vai armar o time. E sempre erra, raramente ele acerta alguma coisa armando esse time. Ontem foi mais uma vez, demonstrou essa característica dele, que sempre foi criticada na história dele no futebol. Ele não perde a mania, ele continua, né, achando que quando o time está perdendo ele tem que armar o jogo e não resolve nada, absolutamente nada. Muitas vezes fazendo lançamentos longos demais e com isso o time do Flamengo saiu completamente das características. Acho até que o Vitor Pereira é um cara que acho que o jogador tem que se adaptar a ele não tem que fazer nada para o jogador. Isso é terrível, principalmente no futebol brasileiro. Né? A gente viu aí o Real Madrid como o Ancelotti acertou o time, organizando o time a favor das características dos jogadores, como é que isso deu muito certo, principalmente para o Vinícius Júnior, como é que o Real Madrid mudou bastante, estava muito mal com o Zidane, e aí entrou o Ancelotti, ele ajeitou o time, explorando o melhor de cada jogador, ao contrário do que faz o Vitor Pereira, por exemplo, que quer fazer o jogador jogar da maneira dele. Ontem, mais uma vez, ele colocou o Cebolinha no lugar do Everton Ribeiro, e o Cebolinha entrou pela direita. Todo mundo que conhece o Cebolinha sabe que ele é um jogador que joga mais pela esquerda e lá, nessa posição na esquerda, ele rende muito bem. Agora, pela direita, até hoje ele dá pro gasto, né? Mas não é o melhor dele. Durante o jogo ele acabou caindo mais para a esquerda e conseguiu fazer uma finalização importante. O que me chama a atenção do Vitor Pereira não é só como ele não consegue organizar o sistema defensivo e não consegue organizar a saída de bola do Flamengo. Não tem saída de bola do Flamengo. Ele tá errando muito a saída de bola. Muito, muito. Não só pela entrada do Vidal, com o Gerson já estava assim, quando entram outros jogadores também. O Santos não consegue sair jogando, tocando, ele sempre rifa a bola. É uma constante no Flamengo, essa bola rifada pelo goleiro. Significa que não tá ajeitando. Ele não está ajeitando. Quando o treinador acerta essa saída, isso o Fluminense do Diniz mostrou muito bem em alguns momentos. O jogador que é tecnicamente fraco, ele consegue acertar, porque o time está ajeitado. Ele já sabe o que fazer. E quando o Flamengo hoje, os jogadores não sabem o que fazer.
Eles precisam pensar para fazer. E pensando, eles perdem um pouquinho de tempo de um time adversário que já sabe o que tem que fazer, como tem que marcar. E é por isso que o Flamengo tem essa dificuldade de saída. A outra dificuldade que o Flamengo tem é que, quando um jogador, um atacante, pressiona o goleiro adversário, por exemplo, isso foi notório ontem, o buraco fica enorme no meio de campo. Porque o time não anda junto. Quando o Gabigol, o Pedro, vai lá pressionar o goleiro, o zagueiro na saída, a zaga permanece lá atrás. E quando o zagueiro, o goleiro rifa a bola para frente, ou toca a bola para frente, o jogador adversário recebe com liberdade nesse buraco no meio, a zaga corre para trás. E aí dá espaço para o jogador correr com a bola, pensar, armar tudo que ele quiser fazer. Esse é um dos principais problemas defensivos. A distância entre as linhas, entre a zaga, entre o meio campo e o ataque. Ele não consegue resolver isso. Já tem 1 mês e meio, quase 2 meses à frente do Flamengo, desde 2 de janeiro. Não houve nenhuma evolução nesse sentido. O Vidal ontem entrou até melhor do que o Gerson, porque é um jogador mais aguerrido, né? Deu muito carrinho lá. Aliás, acho que até que ele poderia ter sido substituído, não pelo futebol que estava jogando, que ele era um dos melhores, talvez tenha sido o melhor em campo, mas é um jogador de muito combate e já tinha amarelo, e o juiz era um juiz que gostava de dar cartão. Então, correu muito risco ontem. O Vitor Pereira saiu até com 1 a menos antes do que o próprio Del Valle. E essas substituições também que ele vem fazendo, aliás, o pessoal falou que o Dorival teria saído porque substituía mal, então tá na hora de sair o Vitor Pereira também, porque é terrível também nas substituições. Ontem ele poderia ter tirado o Vidal para botar o Pulgar e ajeitar a marcação, talvez. Poderia ter tirado o Everton Ribeiro, até dá. Aí ele tirou o Pedro saiu machucado. Ele tinha o Everton Cebolinha, podia ter colocado o Everton Cebolinha, aberto Cebolinha pela esquerda, o Gabigol centralizado, e ter feito o Flamengo pressionar mais, com mais velocidade. O Cebolinha tem mais velocidade. Mas não, preferiu recuar o time e colocou o Eric Pulgar, que é um jogador que não está bem, a torcida já está com o pé atrás com ele, cometeu muitos erros antes desse jogo e ontem cometeu mais erros, armou mais contra-ataques do Del Valle. Então não fez nenhum sentido a substituição dele. Mostrou que ele, mais uma vez, mostrou que ele não tem vontade de ganhar. Ele parece não ter vontade de ganhar. Ele espera, vamos dizer, vou botar mais um atacante aos 40 do segundo tempo. Ele não demonstra vontade de ganhar, ele não ajeita o time, não orienta o time ali na beira do campo, só reclama com o juiz. Aí eu sou técnico, né? Aí até eu pode contratar, ganho menos, bem menos. Né? Então, é complicadíssimo. Eu acho que o Vitor Pereira tem que mudar muita coisa nele primeiro, e depois mudar o time do Flamengo. Ele está, segundo alguns aqui, ele está seguindo a cartilha do Paulo Souza à risca, mudando jogador de posição, recuando o time, mudando esquema. Cara, não tem essa desculpa de não conhecer o elenco. Ele jogou contra o Flamengo no ano passado pelo Corinthians 6 vezes. 2 pela Copa do Brasil, 2 pelo Brasileiro, 2 pela Libertadores. Não conhece o elenco? O Flamengo saíram 4 jogadores. Diego e Diego Alves eram reserva. Os titulares eram Rodinei e João Gomes. Ele não conhecia o Gerson, não conhecia o Vidal. Que planeta que ele vive? Ele não acompanha futebol? Pelo amor de Deus, dizer que ele não conhecia o elenco, conhece, mas como eu falei, cara, ele é um cara que quer que o jogador se adapte a ele e não faz um movimento contrário em momento nenhum. O movimento contrário não existe para ele. Os jogadores têm que se adaptar a ele, dane-se. Não se adaptar, vai jogar mal e o time perde e dane-se. Não faz nenhuma diferença para ele. Complicado. O Zinho até comentou ontem durante o jogo e depois também na análise que o time do Flamengo está bagunçado, e que os jogadores precisam jogar próximo para tocar a bola, que é a característica do time. E isso realmente é uma verdade. Mas ele precisa fazer o time jogar, não só os jogadores do meio e do ataque, isso o time todo. A zaga está saindo, está ficando muito lá atrás quando o adversário pega a bola. Está muito claro. A distância, né, entre o meio e a zaga está dando espaço para qualquer um jogar, até o jogo contra o Flamengo. Pegar um contra-ataque até você armar, porque está muito distante. Davi Luiz joga muito mal, né, defensivamente e também na hora de tentar achar que é zico para armar o jogo. Né? E o Vitor Pereira com a dificuldade muito grande de entender o que tem que fazer naquele momento. O Davi Luiz até reclamou aqui, né, ontem, na entrevista,
Segundo ele, o momento é um conjunto de tudo. Não fizemos um grande jogo, tampouco um bom jogo. O adversário teve muito controle de posse de bola. A gente pode falar de números, fatos, mas não cabe a nós aqui. Nós fizemos um grande jogo, não fizemos um grande jogo e temos o jogo de volta para tentar fazer o melhor, ser com o título, destacou o defensor do Flamengo, fecha aspas. Acho que um dos principais problemas é o próprio Davi Luiz, né, que já podia esquentar um banquinho, já está jogando com nome. E o Vitor Pereira gosta de negócio de nome porque tem medo de alguns jogadores. É o caso do Vidal, por exemplo, que depois do Piti virou titular absoluto, não sabe mais por nada. Impressionante. Então, essa questão, o Everton Ribeiro também falou aqui que não dá para continuar assim, mas é complicado, porque isso é trabalho até para o treinador. O treinador tem que fazer esse trabalho, tem que fazer essa organização e não está fazendo. É lamentável. Esperamos que para a semana que vem a torcida, né, tenha o peso que o Vitor Pereira não tem e ajude o Flamengo a virar esse placar. Valeu, saudações rubro-negras, se inscreve aqui no canal, deixa aquela curtida, valeu.